confronto. Eu quero que você anote o driver mental. Todo mundo está assistindo, vai escrever assim, ó, confronto versus afronta. O que é confronto? O que é afronta? Confronto gera edificação de alguém. Tem três partes numa discussão. Uma pessoa que está falando, seu interlocutor e alguém que está assistindo. Ou alguém que vai ficar sabendo. Então sempre tem três pessoas numa discussão. Às vezes não tem discussão sozinho, isso não existe. Se eu estou discutindo com a pessoa, está eu e ela. Para ser confronto, eu tenho que crescer com esse debate, ou a pessoa tem que crescer, ou um terceiro tem que ser edificado. Então fala com a boquinha assim, ó, confronto. Se tiver preguiça, eu entrego menos, lembra sempre disso. Tem a ver com relação de energia. Se a energiazinha for ruim, eu vou entregar um trem ruim. Fica tranquilo, que o meu nível de qualidade depende de quem está ouvindo. Então, sem preguiça. Fala assim, ó, confronto, gera edificação. O que significa isso? Todo confronto, se eu vou confrontar uma pessoa, eu tenho que crescer ou ela, alguém está vendo. Agora tem um negócio que você não pode usar nem com cachorro, afronta. Afronta é aquele negócio que eu uso para diminuir alguém. É aquele negócio que é para realçar a minha insegurança. É aquele negócio que eu uso para aparecer para o outro. Quem cresceu com isso? Ninguém, não use. A afronta gera humilhação, confronto gera crescimento. Em outras palavras, a afronta gera diminuição de relacionamento e o confronto gera aumento de alta eficácia, de relacionamento, de perspectiva de vida. Então o que eu tenho que fazer na vida? Eu preciso confrontar suas ideologias, confrontar suas ideias. Quando eu falo suas, é você confrontando a si mesmo. Tem um negócio que eu não consigo viver, é sem ver alguém que está num nível acima de mim para eu me confrontar. Eu lembro um dia, quando a gente comprou o primeiro avião, eu fui olhar para o preço da onde o avião ficava. Aí eu tomei uma decisão. Eu vou colocar esse avião num lugar mais barato. É uma decisão boa, sim ou não? Nada contra o lugar, porque depois tudo que eu falo, eles fazem um vídeo para me ferrar, né? Eu estou falando um lugar para guardar o avião, para ele dormir, hangar, que é o galpão onde ele fica. Eu não vou falar o nome do lugar, porque depois o povo me enche o saco lá, porque hoje eu tenho outro avião lá, porque eu prefiro, a gente está com 5 aeronaves, eu gosto de deixar cada uma num lugar por causa de estratégia. Precisa sair, eu estou num lugar, tem uma aeronave lá, é melhor para mim. Mas no dia que eu fui tomar a decisão, eu olhei só para o preço. Pensei, eu quero que essa aeronave fique lá no interior de São Paulo, porque é mais barato. O que aconteceu? Era muito mais barato. Eu fui lá a primeira vez para olhar, aquilo não me confrontava, porque no lugar onde eu estava deixando o avião, meu avião era o melhor avião do galpão, do hangar. Aí eu ficava normal, não tinha sentimento nenhum. Aí um dia eu pousei num lugar chamado Catarina, São Paulo, Catarina, o único terreno aqui em São Paulo que parece Estados Unidos. Quando eu pousei lá, eu já olhei e falei, isso aqui parece Estados Unidos. Só que o preço é completamente diferente. O preço é dos Estados Unidos também. Só que, qual que é o confronto? Eu falei, vou deixar esse avião aqui. Só que eu falei, nossa, mas é caro. O problema é que toda vez que eu estou lá, aí eu falo, tira meu avião. Aí meu avião fica guardado debaixo dos outros. Debaixo. Tem uma aeronave muito maior. Aquilo gera uma coisa que é impagável. Gera confronto. Eu estou me confrontando. Eu pago mais caro para deixar aquele avião lá, para eu ficar olhando aqui tanto de máquina. Sabe o que me aconteceu? De tanto pousar lá e ver o casamento das pessoas chegando de helicóptero e entrar na aeronave, eu fiquei um dia desejando um helicóptero. De quem era o helicóptero? Do dono do aeroporto. O preço é maior, só que o valor também é maior. E é aí que está o detalhe, é justo. Eu fiquei vendo a operação, o helicóptero chegava, o helicóptero saía, eu falava, mano, que helicóptero lindo. Será que eles não vendem esse helicóptero? Fui lá e perguntei, quanto custa esse helicóptero? Nossa, quando eu ouvi, eu queria morrer, porque eu já tinha outro helicóptero. Eu falei, eu não quero esse helicóptero. Aí a minha cabeça falou assim, mas logo você que não tem medo de nada. Logo você que é destravado com tudo. Você está com medo do helicóptero de 3,5 milhões de dólares, mais de 20 milhões de reais? Tô. Aí aquele me deu um negócio. Eu vim para cá para ser confrontado. Fui lá, fiz a oferta, comprei o helicóptero do dono do aeroporto. Sabe o que acontece? Não é sobre comprar ou vender, é sobre entender preço e valor, que é outro código. Anota aí, preço e valor. Esse exemplo pode ser longe da sua realidade hoje, mas amanhã não vai ser não. Mas eu não quero helicóptero, eu também não queria nada disso. Queria Ferrari, queria Rolex, queria nada. Não queria morar em casa de milhões, nunca quis isso para mim é coisa de bobo. Quem está falando? O Pablo de 18 anos de idade. Hoje é normal?
Aqui está o detalhe. Não é sobre o tanto de dinheiro que você vai ter, é o tanto de dinheiro que você suporta. E para suportar dinheiro tem que ser com a mente. E o confronto é sobre alargar uma mente. Tem gente que põe um alargador de orelha, tem gente que põe um alargador em tudo. Você tem que colocar um alargador no cérebro. Como é que faz para ter um alargador no cérebro? Com crenças, instalando crenças, testando crenças, validando crenças, ou reprovando as crenças. Quando eu decidi colocar esse avião nesse lugar, apesar de estar muito longe da realidade de quem está me assistindo, eu só quero que você entenda. Você acha isso, eu não acho a seu respeito. Eu acho que está completamente perto da sua realidade. Vou explicar por quê. Porque se a sua mente estiver pronta para prosperar, esse é seu fim. Se você não parar de prosperar, é aí que você vai ficar. Só que tem gente que tem tanto medo e tanta escassez que ele ouve sobre riqueza e ele tem medo só de ouvir. Eu falo, ó, tá vendo esse carro aqui? Aí o cara, que carro? Por exemplo, a McLaren. Eu lembro quando eu contei uma história numa plateia que se você acelerar ela bem aceleradinha ali, ela faz 1 quilômetro com, quer dizer, 1 litro em 500 metros. Aí a pessoa pensa com a escassez dela assim, eu que não quero um carro desse, bebe demais. É aí que está o detalhe. O detalhe da pessoa que tem escassez, ela não entende nada do que está acontecendo. E às vezes suas emoções estão desconectadas até agora por causa disso. E na hora que eu te contar o IPVA, aí você olha e fala, não tem como. Deixa eu te explicar uma coisa. Destrava a sua cabeça, porque quando eu fui comprar meu primeiro carro de 60 mil reais, que era um Jetta, a única coisa que meu pai queria me perguntar, em 2011, como é que você vai pagar o imposto desse carro? Aí eu olhei para meu pai, falei, pai, quem tem dinheiro para comprar o carro tem dinheiro para pagar o imposto. Calma. Mas a cabeça do meu velho está numa situação, a minha estava em outra, isso que eu estava rompendo ainda. Você precisa confrontar crenças antigas dos seus pais, valores não confronta não, princípios também não, mas crença tem que confrontar. Fala assim, ó, a partir de hoje, eu vou confrontar crenças antigas. Tá bom, onde que estão essas crenças? Crenças estão em relação ao dinheiro, em relação a relacionamento, em relação a religião. Mas para que você fica mexendo nesse negócio? Se eu te contar, eu estou o dia inteiro no MEDIP, acabei de sair para vir aqui fazer essa segunda aula com vocês. Estou dentro do MEDIP, parei para vir falar com vocês. É o seguinte, estou o dia inteiro saculejando vários cérebros. Centenas de cérebros balançando para soltar as crenças. E a pessoa tenta segurar. A pessoa tenta segurar a crença dela de todo jeito. Por quê? Porque ela ouviu 1000 vezes, 2000 vezes, 3000 vezes, 5000 vezes. Crença não é fato. Fala com a boquinha assim, ó. Crença não é fato. Então o que você tem que fazer? Você precisa aprender que crença não é fato. Ou seja, não se apaixone pela crença, moço, mas dê tudo para ver se vira fato. Se não virar, tchau. Se não virar, desconecta. Qual que é o problema nosso? A gente gasta uma vida inteira com um monte de crença que a gente nem sabe se funciona. Eu nunca esqueço da história de uma crença, de uma família. Um dia o marido pergunta para a mulher, mas por que você corta a canela do frango aí na hora de pôr no tabuleiro aí, na forma? Ah, não sei, minha mãe fazia isso. Aí ele indignado liga para a mãe, mas ô sogra, por que você faz isso? Também não sei, minha mãe que fazia. Ainda bem que a vozinha estava viva. Vozinha, porque você fazia? É porque quando a gente tinha aqueles forno Lair menorzinho, não cabia o frango. E nós vai lá e corta o frango por causa disso. Tá bom? Tá bom. Eu vejo o outro cortando frango, não importa, não pergunto, continuo cortando frango. Os fornos vai crescendo e o frango continua cortando. Porque ninguém fez pergunta. Quando você testa a crença, você vai ver que alguém está diminuindo o frango por causa da incapacidade do forno dela há 30, 40, 50 anos atrás. Não é sobre a realidade. Isso aí chama-se realidade passada. Não é mais realidade isso. Tem a verdade passada, a realidade passada. Isso já passou. Só que você não questionou, aquilo vira um fato para você de graça. E nunca passou de crença. Vocês estão entendendo ou não? A forma que você se vê é crença. A forma que você se relaciona com Deus, a maioria de vocês ainda é crença. A forma que vocês se relacionam com dinheiro, crença absurda. Não tem como ficar rico com essa crença. Não tem como você explodir na vida com crença errada sobre riqueza. Nosso povo é um povo que não contempla a riqueza. Pelo contrário, repudia a riqueza. E ainda aquele que conseguir chegar é repudiado junto. Anota um código aí, chama crença versus fato. O que é crença versus fato?
inclusive, isso aqui é uma aula, vocês que querem o resumo aí da aula, tem como colocar o resumo para todo mundo ver aí? Olha o mapa mental da aula 1. Eu adoro mapa mental, não sei se vocês curtem, mas esse aí está onde? No grupo do WhatsApp? pablomarcal.com.br/aula. Tem um QR Code na tela de quem está assistindo. Aqui está escrito tudo que rolou ontem na aula. E hoje a equipe vai fazer um novo mapa mental da aula de hoje. O que eu sugiro? Eu sugiro que você assista a aula de ontem. Eu recebi mensagem de um tanto de gente, nossa, mas que aula! Mas muita gente, eu falei, credo, o que eu fiz? Só estava dando aula como se fosse a primeira vez. E agora tem um problema. De hoje vai ser melhor que a de ontem. E amanhã vai acontecer uma coisa na sua cabeça. Faz parte da sua energia. Se você não estiver comigo, a aula fica merreca mesmo. Fala assim comigo, amanhã vai rolar o desbloqueio. Rapaz, não tem como. Amanhã eu vou sentar o bambu, pode falar o que quiser na Folha de São Paulo, mas eu vou fazer. O que é um desbloqueio? Desbloqueio é quebrar o pau. Então o desbloqueio é o seguinte, nós vamos descobrir o que está travando o seu cérebro, eu vou te mostrar um mapa, está aqui, é bem aqui. Aí nós vamos fazer uma doideira e um monte de gente vai criticar nós, mas fazer o quê? Nós vamos desbloquear, o problema é nosso. Você está comigo ou não? Estou nem aí para isso. Sabe o que é engraçado? Esse aqui é um controle, certo? Eu pego esse controle, aperto na televisão, não funciona. Ah, mas por que não funciona? Você fala, é a pilha. O engraçado é que a pilha está boazinha. Aí você vai abrir o controle, descobre uma coisa assustadora. A pilha está ao contrário. O que é o bloqueio? O bloqueio tem intimidade com o propósito. Se eu usar a pilha carregada ao contrário, não vai funcionar. Sabe como é que é seu cérebro? Se essa pilha estiver ao contrário, não vai dar resultado, mesmo a pilha estando cheia. Ou seja, você tem energia para prosperar. Só que a pilha está de cabeça para baixo. Você não tem um controle da sua vida? Não, a pilha está de cabeça para baixo. Significa, o bloqueio não foi ressignificado. O bloqueio é energia para prosperar, só que ele precisa estar ressignificado. Se eu colocar ele na posição certa, aí começa a funcionar. Milagre! Nunca foi milagre, era só ressignificar o bloqueio. Então é o seguinte, imagina seus circuitos cerebrais. A maioria não está funcionando por causa de um monte de crença errada e bloqueio. Então amanhã, escreve todo mundo aí na internet. Domingo é o desbloqueio. E se quiser falar mal, fica à vontade. Crença versus fato. Qual que é a minha paixão? Minha paixão é por fatos. Aqui tem uma coisa que você tem que tomar cuidado. Quando você ouvir uma pessoa igual eu falando, e é um fato na minha vida, olha que loucura, na sua ainda não é. Você tem que construir. Fala assim, ó, os fatos precisam ser construídos. Então você já entendeu o rolê. Inclusive amanhã, quem quiser estar aqui presencialmente, tenho certeza que amanhã é o último encontro presencial que eu vou fazer aqui no Brasil. Vai ter MDP em outros continentes, e eu vou para outros lugares, e vou ficar um rolê mais em outros lugares. Então amanhã, a última oportunidade de você vir presencialmente, dependendo do lugar que você estiver, se você conseguir chegar, tem aí o pablomarcal.com.br/palestra. Inclusive, preparem para mim, que eu prometi levar alguém para a virada do ano e vai fazer o MDP comigo dos Estados Unidos. Acha aí umas pessoas que já foram selecionadas. Alguém que gravou o vídeo? Gravou? Então é o seguinte, eu vou mostrar agorinha e eu recebo mais mensagens de gente com vergonha de gravar o vídeo do que de gente que gravou. Ai, Marcelo, eu queria tanto ir que você tem como você me levar? Não, cara, tem que gravar o vídeo. Gravar o vídeo é o primeiro passo. E eu sei que você tem vergonha. Eu também teria. Mas o mundo não é dos tímidos. Inclusive, nem o reino é dos tímidos. Porque lá em Apocalipse 20 fala que nem os tímidos herdarão o reino dos céus. Quem tem vergonha não prospera. Vítimas não prosperam. Os tímidos não prosperam. Os preguiçosos não prosperam. Aí a pessoa fala assim, eu tenho timidez, você não sabe dos meus bloqueios. Não, eu sei porque que você é tímido, porque você é arrogante. Você acha que ninguém merece o que você carrega. E você quer privar todo mundo daquilo que você tem. Faz o seguinte, faz pelos de baixo. Deixa eu te dar um código aqui que pode mudar a sua vida para sempre. Por que você vive preocupado com gente acima de você? Os que estão acima e têm uma vida melhor que a sua, estão nem aí para as coisas que você está falando. Sabe disso ou não? Estão cuidando da vida deles. Agora, você tem medo de fazer as coisas para tomar crítica dos de cima, mas é dos de baixo que precisa. Os de baixo criticar, tanto faz. Deixa eu explicar o movimento natural. Quando o rio joga água no outro rio,
O rio de baixo pode reclamar do rio de cima? Tem que ficar calado. Jogou água para baixo, é só água para baixo. Eu não quero essa água não. Ah, então dá ré no rio agora. Rio sub... O dia que você vê a cachoeira funcionando ao contrário, aí você invalida o que eu falei. Nós somos rios. Se você está numa posição de aprendizado aqui agora, eu sou um rio maior jogando água em você. Dá para perceber isso ou não? E eu acho bom porque algumas pessoas falam, não, não gosto. Então sai da frente, que aqui tem água, menino. E a queda é forte. Pode pôr turbina embaixo que faz energia. Água forte. Ah, Marçal, mas essa água aqui é salgada. Mas também, Marçal, você tinha que pegar, né? Água demais e salgada. Só que a boa notícia, tem máquina de dessalinização de água. Dá para colocar água para ser bebível. Resumindo, não importa com o que os outros estão falando sobre a água que flui. Quem não quer sai da frente. Porque a água não vai dar ré nunca. Isso é natural. Presta bem atenção. O que é crença, o que é fato? Escreve aí todo mundo. Pergunta no vídeo aí quem gravou, quem vai gravar. Eu preciso de explicação para tomar coragem. Amanhã tem mais um dia de média IP, não tem como entrar. Aí você espera o dia que tiver o IP no Brasil, você dá um jeito de fazer. Mas tem IP nos Estados Unidos, 4 e 5 de janeiro. Vai ter a nossa convenção. E quem gravar aí for selecionado, que ainda tem tempo de gravar, eu vou selecionar. Bora selecionar uma pessoa hoje e as outras todas amanhã? Vamos fazer? Aí amanhã nós já dá um jeito. Eu vou pagar a sua viagem para os Estados Unidos. Você fica lá na virada com a gente. Aí vai ter um churrasco com os meus mentorados lá em casa também vai. Aí você faz a convenção que vai ter mundial nossa lá. Todos os países onde tem a plataforma global vai estar nos Estados Unidos. Aí depois, não vai dar para eu te levar. Se você for gente boa, talvez eu te leve numa reunião com o Donald Trump. Se você for gente boa. Se eu gostar de você. Se eu não gostar, não vai dar para ir não. Não dá para levar não. Ó, tem uma hashtag. Escreve aí, ó. Ó, você tem que fazer um Reels no Instagram. E tem que fazer isso aqui, ó. Virada. Marcelo, mas isso aí é brega. Então você vai ver na hora que o povo estiver lá. Com o Marçal. Você vai postar o Reels e vai postar essa hashtag para eu te achar. Minha equipe está assistindo tudo. Milhares de vídeos já foram gravados. Só que tem muito vídeo que não foi publicado. Eu conheço o que acontece. Tem gente que... Mas o que os meus amigos vão falar? Eu não sei. Mas eu sei que você pode ir, eu acho que é pouca gente. Perto